Você pode até disfarçar, fingir que está tudo bem, dar bom dia com um sorriso ensaiado, postar frases motivacionais enquanto, por dentro, repete o mesmo vazio de sempre. Mas em algum ponto do dia, normalmente no silêncio, algo te aperta. Um incômodo sem nome, um cansaço que não vem do corpo, uma sensação estranha de estar vivo pela metade. Carl Jung chamava isso de destino autossabotado. Uma vida travada não porque faltam oportunidades, mas porque você tapou os olhos para tudo o que precisava ver. Você ignora, adia, diz para si mesmo que depois resolve, mas esse depois nunca chega. E o tempo segue passando, enquanto você permanece no mesmo ponto interno. A verdade é que muita gente não está vivendo, está evitando viver, evita sentir, evita lembrar, evita olhar para dentro, evita se encarar no espelho da alma, e paga um preço alto por isso. Relacionamentos que não fluem, projetos que não saem do lugar, corpo que adoece sem explicação, caminhos que se repetem, como se a vida fosse um castigo rotativo. Mas o problema não está fora. Nunca esteve. Jung dizia, até você tornar consciente o que está no inconsciente, isso vai dirigir sua vida, e você vai chamá-lo de destino. Ou seja, enquanto você tapar os olhos, a vida vai continuar travada. Travada por mágoas não curadas, por medos negados, por verdades que você empurrou para baixo do tapete, mas que continuam ali, te controlando pelas sombras. Esse vídeo é um convite, não para te dar fórmulas mágicas, mas para te mostrar com clareza onde você ainda está fugindo de si mesmo. Carl Jung passou a vida estudando as pessoas que sofriam sem saber por quê, e descobriu que a maior parte da dor humana não vem do que os outros fazem, mas do que a gente não tem coragem de ver. Porque olhar exige força, exige presença, e acima de tudo exige deixar cair as máscaras. Esse vídeo vai doer em algumas partes, porque a verdade dói, mas também liberta. Se você sente que está andando em círculos, se sente que está travado sem motivo aparente, fica até o fim. Talvez o que você precisa não é de mais motivação, é de mais lucidez. Se você quer esse tipo de reflexão direta, honesta e transformadora, se inscreve no canal e comenta qual parte da sua vida parece travada há mais tempo. Relacionamento, dinheiro, emoções, tapar os olhos. Para Carl Jung, nunca foi um ato literal. Foi um mecanismo inconsciente, uma defesa antiga, um reflexo quase automático do ego quando se depara com aquilo que não quer sentir, nem lembrar. E por isso muita gente passa a vida inteira enxergando só o que não ameaça a própria imagem. Você repete, eu sou assim mesmo, não tenho tempo para pensar nessas coisas. Não quero mexer no passado, mas na verdade você está com medo de encarar o que guardou lá dentro. E esse medo caramolda tudo. Jung dizia que o inconsciente funciona como um porão. Tudo o que você não quis lidar foi sendo jogado ali. Traumas, vergonhas, desejos reprimidos, raiva contida, decisões adiadas, verdade nunca dita. Só que o inconsciente não esquece, ele guarda e espera o momento certo para explodir. Às vezes, explode como ansiedade, outras vezes, como estagnação, às vezes, como autossabotagem crônica, ou como uma doença emocional que o corpo transforma em sintoma físico. A vida trava, não porque o mundo está contra você, mas porque dentro de você há uma resistência que impede o fluxo. E o pior, essa resistência é invisível. Você não percebe, você só sente que algo está errado, mas não sabe o que. É como tentar correr com uma corda amarrada nos tornozelos. Você se esforça, mas não sai do lugar. E por quê? Porque você ainda não teve coragem de descer. Até o porão. Jung dizia, as pessoas farão de tudo, não importa o quão absurdo, para evitar encarar sua própria alma. E é isso que vemos todos os dias. Pessoas ocupadas o tempo todo, para não parar e pensar. Pessoas que vivem para agradar, porque não suportam o vazio de si mesmas. Pessoas que se viciam em dor, porque se sentem culpadas por desejar prazer. E no centro disso tudo está a recusa de ver. A recusa de olhar para dentro e reconhecer, eu estou me traindo. Porque é isso que significa tapar os olhos.
Negar o que você sente. Negar o que você quer. Negar o que você precisa dizer. Negar quem você se tornou para não ser rejeitado. Você se afasta de si para não perder os outros, mas no fim, perde os dois. Jung não romantizava a cura. Ele sabia que o processo era brutal, porque enxergar exige deixar cair tudo o que você construiu para sobreviver. Máscaras, papéis, narrativas, desculpas. Tudo isso precisa morrer para que a sua verdade finalmente nasça. E esse nascimento é doloroso, porque obriga você a aceitar que foi cúmplice da própria prisão, que você alimentou crenças que hoje te sufocam, que você manteve relações que te adoecem, que você fingiu não saber, quando já sabia. Mas é só quando essa dor vem à tona que a mudança verdadeira pode começar, porque o que é reprimido te comanda, mas o que é olhado te liberta. Tapar os olhos é viver na neblina, é caminhar no escuro com medo da própria lanterna. Mas a vida de verdade, só começa quando você decide enxergar. Carl Jung dizia que todo ser humano carrega dentro de si um lado que não mostra, um conjunto de emoções, memórias, desejos, impulsos, que por algum motivo foram considerados errados demais, feios demais, indesejáveis demais. Esse lado ele chamou de sombra. E não, a sombra não é o seu lado malvado. Ela é o lado negado, o que foi reprimido, esquecido, expulso da sua imagem consciente de quem você acha que é. Você aprendeu que precisava ser forte, então negou a fragilidade. Aprendeu que precisava ser bom, então escondeu a raiva. Aprendeu que precisava agradar, então sepultou a autenticidade. E aos poucos, foi apagando partes de si mesmo para caber nos moldes do mundo, para ser aceito, para não ser punido, para não ser rejeitado. Mas a sombra não desaparece. Ela espera, escondida, observando. E quando você menos espera, ela age. Ela aparece nos momentos em que você explode sem motivo, nos ciúmes que você jura que não sente, na comparação silenciosa, na inveja disfarçada de crítica, na procrastinação crônica, na raiva que vira doença porque tudo o que você nega acaba te controlando. Jung dizia: você é o que faz com o que fizeram de você. E se você não olhar para a sombra, vai continuar sendo controlado por um roteiro que nem percebe que está seguindo. Você acha que está escolhendo, mas está repetindo a mesma culpa, os mesmos padrões de relacionamento, as mesmas desculpas, os mesmos medos, e chama isso de personalidade. Mas não é. É só o ego tentando manter controle sobre um conteúdo que já transbordou. A sombra age quando você está cansado, quando você abaixa a guarda, quando você está vulnerável. É nesses momentos que ela toma o volante, e você percebe que não é tão dono de si quanto gostaria. Por isso Jung dizia que a individuação, o processo de cura interior, não era sobre se tornar bom, era sobre se tornar inteiro, integrar luz e sombra, aceitar que existe medo, desejo, raiva, ambição, sensualidade, insegurança, e que tudo isso faz parte do seu ser, não para ser alimentado, mas para ser reconhecido, acolhido, olhado sem julgamento, porque só o que é acolhido deixa de gritar. Negar a sombra é como tentar cobrir uma panela de pressão com um pano. Não resolve, só adia a explosão. E a vida vai te trazendo cenas repetidas, situações desconfortáveis, pessoas espelho, tudo para te mostrar. Olha para isso, olha para a ferida, olha para a rejeição, olha para o que você virou para ser amado, olha para o que você enterrou para caber, porque enquanto você não olhar, você não é livre. A sombra é o portal, é onde sua dor mora, mas também onde a sua verdade mais crua e viva está esperando para ser redescoberta. E Jung sabia. A luz não vem da negação, ela vem do enfrentamento. Você só se torna inteiro quando para de fingir que é só luz e começa a andar lado a lado com sua escuridão. Carl Jung dizia que o inconsciente não pede licença, ele age. Age nos detalhes, nas reações, nos silêncios, nas repetições. E quando você ignora por tempo demais, ele grita:
e grita do jeito mais cruel, fazendo a sua vida parar. Uma vida travada não é uma punição divina, não é azar, não é preguiça. É o inconsciente te dizendo: você está fora do seu eixo. E ele vai usar tudo à disposição para chamar sua atenção. Às vezes ele começa suave, com aquela apatia que chega de leve. Você já não sente mais empolgação por nada. Até as coisas boas parecem neutras. Você sorri, mas só com a boca. Por dentro, tudo é silêncio. Um silêncio pesado. Depois vem a estagnação. Projetos que não andam. Ideias que morrem antes de nascer. Relacionamentos mornos. Trabalho repetitivo. Você acorda e dorme com a sensação de que está sobrevivendo e não vivendo. E se mesmo assim você insiste em ignorar, o corpo entra na conversa. A mente ansiosa. O sono leve ou agitado. A fome desregulada. A respiração curta. A pele que estoura. A dor que aparece do nada. Nada vem do nada. Tudo isso é o inconsciente em ação. É ele dizendo que você está vivendo contra si mesmo. E a maior ironia é que geralmente quem vive travado também vive cansado. Mas não é um cansaço físico, é um cansaço da alma, de carregar uma vida que já não faz sentido, só faz peso. Jung dizia: a alma tem necessidade de intensidade. Quando ela não encontra isso na verdade, busca na dor. Por isso tanta gente se vicia em sofrimento, porque mesmo doendo, ainda é mais vivo do que o vazio. E esse vazio, para Jung, era um sinal claro de que você está longe de quem realmente é, distante do seu eixo, desalinhado da sua natureza, substituindo presença por função, autenticidade por papel social. A vida trava quando você vive para manter a imagem. Imagem de bom filho, de boa esposa, de profissional respeitável, de espiritualizado, de forte, de calmo, de bem-sucedido. Mas o seu inconsciente sabe a verdade. Ele sabe que tem coisa entalada na garganta, que tem grito engolido, tem tristeza represada, desejo proibido, mágoa mal resolvida, medo antigo, disfarçado de fé. E é isso que, aos poucos, vai bloqueando tudo. Não porque você merece sofrer, mas porque chegou a hora de encarar. E o inconsciente tem uma pedagogia implacável. Ele repete padrões, repete cenas, repete sensações, até você parar e olhar. Você percebe que está travado quando começa a viver sempre as mesmas histórias com pessoas diferentes. Tem ideias incríveis, mas não consegue colocar nada em prática. Tem tudo para dar certo, mas algo em você sabota. Se sente pequeno demais para arriscar. Se sente culpado quando começa a dar certo. Vive no futuro com ansiedade ou no passado com arrependimento. E o presente? O presente escorre. Você está ali, mas não está. Faz o que precisa, mas sem alma. Cumpre obrigações, mas com pressa de ir embora de si. Essa é a vida travada. A vida em que a alma não participa. Só o ego comanda, tentando manter a ordem, a moral, a estrutura. Mas Jung alertava: o que você resiste, persiste. O que você não olha, cresce. O que você reprime, fermenta. O que você disfarça, se transforma em sintoma. Por isso ele dizia que os sintomas são aliados. Eles não vêm para atrapalhar, eles vêm para acordar. Cada parte travada da sua vida está tentando dizer alguma coisa. Talvez que você está aceitando menos do que merece. Talvez que você está vivendo um personagem que não aguenta mais sustentar. Talvez que você está ignorando uma dor antiga que precisa ser ouvida, antes que vire doença. Mas o que fazer com isso? A resposta de Jung não era simples. Não. Era uma solução de 5 passos. Era um caminho, chamado individuação. O caminho de se tornar quem você realmente é. E esse caminho começa com um ato simples e brutal. Olhar. Olhar para sua sombra. Olhar para sua verdade. Olhar para o que está doendo. Para o que você não quis sentir. Para o que você enterrou, mas continua te puxando para baixo. Olhar exige coragem. Mas é esse olhar que começa a destravar. A vida não está contra você. Ela só está tentando te devolver para si mesmo. E enquanto você seguir com os olhos fechados, ela vai continuar travada.
Porque o inconsciente tem uma missão: te trazer de volta. Mesmo que para isso ele precise quebrar tudo ao seu redor. Carl Jung sabia que olhar para dentro não é bonito. É duro, é solitário. E muitas vezes é confuso. Porque aquilo que você escondeu por tantos anos, aquilo que você jogou para longe para sobreviver, um dia volta. E volta com força. Às vezes volta num surto de raiva que você não entende. Num choro que vem do nada. Num colapso existencial quando tudo parecia bem. Ou numa sensação silenciosa de que você já não sabe mais quem é. Isso é olhar. Não com os olhos do corpo, mas com os olhos da alma. É enxergar o que está por trás da sua vontade de agradar, da sua dependência emocional, da sua necessidade de provar que é bom o bastante, da sua pressa de estar sempre ocupado. É parar de culpar o mundo e começar a escutar a própria verdade. E a verdade quase sempre é desconfortável, porque ela desmonta suas certezas. Ela te obriga a encarar que muitas das escolhas que você defendeu com unhas e dentes foram, na verdade, pactos silenciosos. Com o medo, Jung dizia: o encontro com a própria alma é, ao mesmo tempo, um ato de coragem e de rendição, porque olhar exige que você abra mão do controle, que abandone a imagem idealizada de si mesmo, que se veja como é, e não como gostaria de parecer. E isso dói. Dói porque você percebe que muito do que chamava de amor era carência, que muito do que chamava de sucesso era fuga, que muito do que chamava de força era rigidez. Você descobre que sua independência vinha do medo de precisar, que sua espiritualidade vinha da vergonha de sentir raiva, que sua generosidade vinha do medo de ser abandonado. E nesse ponto, muita gente volta atrás. Tampa os olhos de novo, finge que não viu, se distrai com algo, corre para um novo projeto, um novo relacionamento, uma nova promessa. Mas quem fica, quem permanece nesse lugar de desconstrução, descobre algo que não pode mais ser esquecido. Você não precisa ser perfeito, você só precisa ser inteiro, com sua sombra, com suas falhas, com sua dor, com sua beleza imperfeita, com sua história quebrada. Porque é só quando você aceita tudo isso que começa de verdade a voltar para casa. A casa que sempre foi você, mas que estava trancada por dentro. Jung chamava esse processo de individuação, o retorno à sua essência, ao seu eixo, ao que você é, sem medo, sem fantasia, sem mentira. Olhar para si dói, mas ignorar o que você é adoece. A dor de enxergar é aguda, mas passa. A dor de viver uma mentira se arrasta. Você pode escolher, pode tapar os olhos mais uma vez, pode fingir que não ouviu, pode seguir sobrevivendo com dignidade controlada. Mas, lá dentro, sua alma vai continuar chamando. E Jung sabia, uma alma ignorada sempre volta a gritar. Só que quando ela grita tarde demais, ela já vem pedindo socorro. Não espere isso. Se hoje você ainda tem força para olhar, olhe, com medo mesmo, com dor mesmo. Mas olhe, porque a lucidez pode doer, mas é só ela que te devolve para si. Jung passou a vida inteira mergulhando na alma humana, e quanto mais profundo ele ia, mais ele percebia que a cura não era sobre eliminar o sofrimento, era sobre transformar a relação com ele. O sofrimento não desaparece, ele se revela, e quando é visto com consciência deixa de ser prisão e vira passagem. Mas para isso, é preciso coragem. Coragem para olhar o que você passou a vida inteira tentando esconder. Coragem para sentar com a própria dor, sem fugir. Coragem para se escutar de verdade sem tentar se consertar imediatamente. Jung dizia: a cura acontece quando alguém é ouvido, mesmo que seja só por si mesmo. Porque muitas vezes o que nos adoece não é o trauma em si, mas o silêncio ao redor dele, o abandono emocional, a pressa em seguir, a cobrança para estar bem antes da hora. Mas não há pressa na cura, não há atalhos. O caminho é o mesmo, para todos. Enxergar, sentir, integrar. E cada pequeno passo nesse caminho é um retorno ao que você perdeu de si ao longo do tempo. Quando você começa a olhar, você começa a recuperar. Recupera a confiança na própria intuição. Recupera o respeito por seus limites.
Recupera o desejo que foi sufocado. Recupera a alegria que ficou esquecida em algum trauma antigo. E o mais importante, você recupera o poder de escolher. Porque enquanto você vive guiado pelo inconsciente, você repete. Mas quando começa a ver, você começa a decidir. Decidir o que fica, o que parte, o que vale a pena, o que não cabe mais. A cura, segundo Jung, não é se tornar alguém iluminado, puro, perfeito. É se tornar alguém presente, alguém que se conhece, que sabe onde dói e por quê, que reconhece os próprios gatilhos, que respeita o próprio tempo, que não finge paz, constrói. É por isso que Jung dizia que todo processo de cura é um processo de individuação. Você não está se curando só para funcionar melhor na sociedade. Você está se curando para ser quem veio ser. E esse ser não precisa agradar ninguém, não precisa se encaixar, não precisa repetir a história de ninguém. Ele só precisa existir com verdade. A cura começa quando você diz: chega, eu não vou mais fingir. E essa frase não precisa ser dita aos outros, ela precisa ser dita para si. Porque enquanto você continuar se enganando, a vida vai continuar travada. Mas a partir do momento em que você enxerga, você abre espaço para a transformação. Jung não prometia leveza, prometia verdade. E a verdade, mesmo quando pesa, ainda assim, liberta. Ele sabia que não existe crescimento real sem encarar a própria sombra. E não existe cura profunda sem a coragem de ver o que te feriu, ver o que você permitiu, ver o que você ignorou, ver o que você se tornou para ser aceito. Essa visão, por mais dolorosa que seja, é o ponto de virada, porque é nela que você recupera o centro, o eixo, a clareza. E quando você tem clareza, a vida começa a fluir de novo, os caminhos se abrem, as relações mudam, o corpo respira diferente, a alma para de gritar, porque finalmente foi ouvida. Carl Jung deixou esse mapa antes de partir, um caminho de volta para casa. E essa casa é você. Você pode passar a vida inteira evitando a dor. Pode estudar, trabalhar, construir, e mesmo assim, sentir que falta algo. Pode ter tudo, e ainda assim, se sentir preso, vazio, travado. Carl Jung nunca prometeu que olhar seria fácil, mas ele sabia que não olhar custa mais caro, porque enquanto você tapar os olhos, a vida trava por dentro, o corpo endurece, a alma se cala, o destino se repete. Não é castigo, é coerência. A existência espera que você desperte, e o despertar começa no espelho. Você olha e vê a criança ferida que você esqueceu, vê os pactos que fez com o medo, vê os personagens que criou para ser aceito, vê o silêncio que se acumulou no peito, vê o que você perdeu, tentando não perder ninguém. E aí, algo muda. Você para de fugir e começa a caminhar, com medo mesmo, com dor mesmo, mas dessa vez, consciente. E a consciência não cura, de uma vez. Ela não resolve tudo, mas ela abre caminho. Um caminho onde você não precisa mais fingir, não precisa mais se adaptar, não precisa mais agradar para existir. Você só precisa ser, com suas feridas, com seus limites, com sua verdade. É nessa verdade que a vida volta a fluir. Não porque ficou fácil, mas porque agora faz sentido. Você sente o corpo mais leve, a mente mais clara, a intuição mais forte. Você para de repetir e começa a criar. Você sai do piloto automático, sai do personagem, sai da prisão da imagem ideal e encontra algo que ninguém pode te dar: presença. A presença de quem está inteiro, de quem sabe o que carrega, de quem não foge mais de si. Carl Jung sabia que esse era o verdadeiro milagre, não o milagre que acontece fora, mas o que acontece dentro, quando você se olha pela primeira vez, sem desviar. Talvez você esteja nesse ponto agora, com medo, com dúvidas, mas com uma pequena luz acesa, luz de quem já viu demais para voltar a fingir. Se for o caso, guarda uma coisa com você. Você não precisa estar pronto para mudar, só precisa estar presente e decidir que não vai mais tapar os olhos. Agora me conta aqui nos comentários,
Qual parte da sua vida parece travada, mesmo que você faça tudo certo? Escreve com coragem. Pode ser uma frase, pode ser um desabafo. Talvez seja a primeira vez que você diz isso em voz alta. E talvez só por isso já comece a destravar. Se esse vídeo te trouxe alguma verdade incômoda, mas necessária, se inscreve no canal. Aqui a gente não vende fórmula mágica. A gente olha. E quem tem coragem de olhar, já começou a mudar. E se você conhece alguém que vive travado, repetindo padrões, sufocado em silêncio, manda esse vídeo, não para acusar, mas para mostrar que a alma só pede uma coisa: ser vista.